Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui dos meus canais. Tanto o canal do YouTube, onde toda quinta-feira às 19 horas subimos um novo episódio para você, quanto o nosso canal do Spotify, onde também na segunda-feira você pode acessar todos os novos episódios semanais falando sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, longevidade, sempre com convidados especiais aqui para você. Bom, quero começar o episódio de hoje fazendo o meu agradecimento a você, nosso seguidor, que, olha, eu vou falar uma coisa, tá? O YouTube, ele disponibiliza para nós, infoprodutores, bastante informação sobre tudo que a gente vai escrevendo, vai publicando aqui, né? E eu confesso que eu fico muito envaidecido quando eu vejo episódios como os podcasts, que são muito longos, e que o YouTube me mostra métricas aí, dizendo que a imensa maioria das pessoas que começa a assistir vai até o final. Isso pra gente, olha, mexe com o coração, com a vaidade, com tudo. Então eu quero agradecer você, nosso seguidor, por estar sempre conosco, prestigiando o canal, fazendo comentários positivos e críticas também. Estamos aqui crescendo com a sua opinião. Então já aproveito esse gancho para solicitar que agora, ou ao final aqui do episódio, você deixe a tua opinião, a tua crítica, qualquer comentário aqui que possa ajudar este canal a crescer cada vez mais com qualidade. Bom, a parte que cabe a mim, eu estou fazendo muito bem, né? O que cabe a mim? Escolher bons entrevistados. E hoje não poderia ser diferente. Aliás, hoje eu vou contar um segredo aqui para vocês, né? Vocês já viram que a maioria das pessoas que eu trago para falar aqui são amigos de longa data, trabalham comigo na clínica. E o nosso convidado de hoje chega a ser até engraçado, porque eu estou conhecendo ele aqui, hoje, nesse estúdio, só que, na verdade, nós trabalhamos a 100 metros de distância um do outro. E a gente só veio se conhecer aqui. Bom, então vamos lá, vamos dar as boas-vindas ao Lucas Preto, meu vizinho, então. E, cara, deve dar isso aí, 100 metros a minha clínica do teu estúdio, né? E a gente veio se conhecer aqui, apesar de muitos pacientes que eu tenho na minha clínica que são teus alunos. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Samuel, pelo convite. Fiquei muito feliz em ser convidado para poder conversar um pouco sobre saúde e treinamento contigo, que, pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais, já está se tornando uma autoridade bem relevante nesse meio que Obrigado. A gente consome tanto. E provavelmente já nos cruzamos algumas vezes ali pela Galeria Casa Prado, né? E já não me é nada estranho, né, a tua afeição, mas realmente, pessoalmente, é hoje, que é uma coisa interessante mesmo. Vamos falar um pouco sobre treinamento físico de modo geral, lifestyle de quem pratica exercício, com ênfase em quem pratica corrida, triatlon, que é uma das partes do treinamento físico que eu me dedico mais e que é hoje o core do meu business, né? Que é o que faz com que a minha marca seja levada a muitos lugares e faça com que as pessoas vistam a camisa da Preto por aí. Bom, mas vamos lá. Primeiro, como eu disse, estou te conhecendo aqui hoje. Eu quero saber, eu quero conhecer um pouco da tua história, tua formação, onde foi que a chave virou, que você começou a virar esse amante de esportes, a história do triatlo na tua vida. Te apresenta aqui, faz essa parte introdutória que é toda tua, tem o tempo livre. Vamos lá. Então, meu nome é Lucas Preto, tenho 41 anos, sou natural de Porto Alegre, filho de uma professora de biologia, a Cíntia, e um empresário, Jaime, que, enfim, sempre me incentivaram muito a fazer esportes. Pratiquei muitos esportes na minha infância, ginástica olímpica, futebol, tênis, natação. Natação sempre foi a que eu me destaquei mais, né, de todas, e me mantive muito tempo como nadador, sempre com o mesmo treinador, que era o Wilson Matos, que foi uma referência no atletismo gaúcho, depois foi um dos pioneiros no triatlon gaúcho. E cresci vendo o impacto que um treinador tinha numa comunidade, né? Então, o Wilson, para mim, era uma referência de
pessoa muito presente, era um segundo pai para mim. E através da força que ele tinha me incentivar as pessoas a darem o seu melhor ali na piscina. A gente começou nadando numa piscina, comecei nadando na Sport Center, uma escola pequena de natação. Eu consegui entender, assim, o quanto aquilo poderia modificar tanto a minha vida, né? Que eu era uma criança muito agitada, com muita energia, e aos poucos eu fui me tornando um jovem adulto, um adolescente mais capaz de me concentrar, de me dedicar, de ser mais íntegro nas minhas escolhas. E aí migrei para o triatlon em 2002, com 19 anos, depois de ter atingido, para mim, o teto da natação, onde eu era capaz de atingir. Nunca fui um nadador muito talentoso, mas logo que comecei a fazer triatlon, me destaquei, fui campeão gaúcho, vice-campeão brasileiro sub-23 de triatlon olímpico, né, que é o triatlon onde a natação é muito importante. E aí, enfim, comecei a misturar um pouco, já cursando educação física, né? Entrei na URGS, na educação física da URGS com 17 anos. Trabalhava, treinava triatlon, estudava, fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Bombril. Isso, como faço até hoje. Mas antes disso, já tinha decidido fazer educação física. Assim, eu me lembro meu pai às vezes levava a gente numa pizzaria rodízio, dessas que tu come, toma Coca-Cola e não consegue dormir depois, né? E quando eu era criança, adolescente, não entendia direito por que isso acontecia. Hoje eu não como pizza antes de dormir. Mas eu já sonhando em ter uma escola de natação, era meu sonho, né? Ter uma escola de natação. E esse sonho foi mudando, foi se transformando, como eu fui crescendo. Virei treinador de natação, já com 18 anos eu já era treinador da equipe Mirim Petis do Caixeiros Viajantes. Em seguida fui convidado para dar aula na PUC, assim que abriu o Parque Esportivo da PUC. Aí tive contato pela primeira vez com um esporte como professor já formado, com 23 anos, de pessoas que não eram atletas, né? E foi muito impactante para mim. Eu nunca imaginei que eu poderia lidar com esse público, quando seria legal lidar com esse público. E lá na PUC eu ensinei pessoas a nadar. Tive que aprender como se ensinar a nadar. E foi mágico, assim, as pessoas na piscina que tinham traumas e me dedicava muito a isso. Montei o grupo de corrida da PUC em 2006. Depois tive uma assessoria esportiva que até hoje existe, tenho muita amizade com um sócio, que é a Clube da Endorfina. E a partir de 2010, já começando a me aposentar do triatlon, fui campeão mundial de triatlon amador em 2006, na Suíça. Fui 3 vezes top 10 no Ironman Brasil, sendo o 6º colocado, minha melhor colocação. Fui o 2º brasileiro naquele ano, 2009. E morei na Itália, morei nos Estados Unidos, competindo profissionalmente. Com 28 anos, assim, num bom nível de triatlon, resolvi que deveria dar mais prioridade à minha vida profissional como treinador e empresário. Montei um pequeno estúdio de treinamento funcional ali perto do Parcão. Foi muito rápido que começou a encher, comecei a ter muita procura. E aí a história da pré-treinamento de lá para cá nós estamos hoje na 3ª unidade dessa matriz, né? Que sempre foi ali perto do Moinhos de Vento. Começou na Comendador Caminha, depois foi para o Olavo Barreto Viana. Tivemos um teto ali de 220 alunos na Olavo Barreto Viana. Hoje na Casa Prado, no 3º piso ali em frente à Praça Maurício Cardoso, temos 420 alunos ativos. Uau, é muita gente. Bastante gente. E na nossa outra unidade no Petrópolis, em frente à Praça André Forest, ali são 200 alunos, sendo que desses 650 alunos aí, a gente tem pelo menos 1/3 que ocorre eu faço triatlon, né? Então, claro, eu atendo absolutamente todo mundo. Se chegar lá, uma pessoa sedentária de 60 anos, a gente consegue fazer o melhor treino possível para ela, mas a gente tem um grande número de alunos que fazem triatlon e treinamento funcional, ou corrida e treinamento funcional, ou só triatlon ou só treinamento funcional. E isso faz com que a gente tenha uma singularidade até no Brasil, assim, uma das poucas academias, entre aspas, que eu considero meu estúdio também uma academia, que tem também uma assessoria, né? E isso faz com que a gente tenha bastante força visual, né? Um impacto muito grande na vida de muitas pessoas, e junto comigo tem mais 16 profissionais da área da educação física trabalhando. Alguns são meus sócios, né, nas unidades, mas grande parte são professores contratados mesmo, que desempenham a sua importantíssima função de estar junto à saúde dos outros, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, quantos professores são importantes, e é uma dificuldade que o mercado tem
de assumir. Tanto o cliente de assumir, quanto os donos das academias, né? De entenderem a importância de um professor de educação física dentro de uma comunidade, dentro de um cenário qualquer. Cara, eu discordo de você, cara. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas, elas valorizam o personal depois da dor. Depois da dor, elas começam a valorizar muito o personal. Assim, o personal... O instrutor. O personal, ele realmente já é valorizado, né? Que a pessoa marca uma hora, paga realmente uma hora que geralmente é acima do que as academias pagam para ele. Então, quando a pessoa opta por ter um personal, é porque ela já valoriza esse profissional. Mas geralmente só começa depois que dói, depois que dá uma hérnia. Exato, assim. Tem um contexto muito grande nessa história, né? Mas a cultura da pré-treinamento, isso é uma das muitas coisas que eu me orgulho, é a da valorização profissional. Então, tanto eles são muito melhor remunerados do que a média de qualquer tipo de academia do estado, principalmente, quanto eles também têm uma possibilidade de crescimento lá dentro, onde a gente não fica tentando, enfim, tirar o que é deles, né? Então, se eles conquistam clientes lá dentro e têm essa relação, eles têm uma liberdade de lidar com isso, que eu considero fundamental para que as pessoas possam crescer profissionalmente, que não é uma coisa fácil, né? Em nenhuma profissão, mas na educação física também não. Que show, cara. Isso é bem importante, né? Reconhecer o teu sucesso, porque como você disse, ok, leva teu nome, o estúdio é teu, Sim. tem todo o teu método, mas sozinho você não conseguiria ter os 650 alunos. Né? Então, valorizar esse pessoal que te ajuda a crescer, isso é digno, isso é bonito. Parabéns. Agora, a gente sempre parte do princípio que estamos conversando aqui com públicos de todos os tipos e todos os níveis de conhecimento sobre esporte. Claro. E aí você trouxe palavras aqui, triatlon, Ironman. Vamos começar da base. Explica para nós o que é um, o que é outro. Qual a diferença entre o triatlon e o Ironman? E, inclusive, agora a pergunta minha, assim, de quando é datado o início do Ironman? Não sei se tem um. Tem. Então, o Ironman, que inclusive aconteceu esse fim de semana passado, o Ironman do Havaí, né? Ele tem origem... O triatlon, se chama, que na tradução é triatlon, são 3 combates, né? Triatlon, 3 combates. Ele nasceu como experiência física, assim, experiência de treinamento na Califórnia, nos anos 70, quando os nadadores tinham que praticar outras 2 modalidades no período de transitório, que se chama, né? Que é o período que tu tá em férias, então eles eram estimulados a correr e a pedalar, e aí tinha algumas gincaninhas ali para não perder o preparo? Para não perder o preparo. Então, eles mudavam um pouco de modalidade, é bem comum isso em esportes de endurance cíclicos, né? Quando tu faz as tuas férias, tu não fica totalmente parado, tu entra em contato com uma outra modalidade que também seja de um esporte aeróbico cíclico, que é remo, ciclismo, natação, corrida, são esportes de gestos repetitivos, né? A gente chama de esportes aeróbicos cíclicos. Mas, assim, o triatlo mesmo com força, ele começou pelo Ironman do Havaí em 78, foi uma aposta entre um taxista, um mariner e mais uma pessoa que morava no Havaí, não era em Kona ainda, era na outra ilha, Honolulu. E foi uma aposta de quem era o mais, digamos, quem era o macho alfa mais importante da ilha, se era o ciclista, o nadador ou o corredor. Fizeram uma competição que reunia a travessia de Honolulu, a volta ciclística e a maratona. Tinha 11 participantes no primeiro ano e 78 foi o primeiro ano, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado. E aquilo rapidamente foi crescendo, e em 10 anos era um fenômeno já americano e mundial, o Ironman do Havaí. E aí, do Ironman, né, que é ciclismo, aliás, natação, ciclismo e corrida, se originou também o triatlon olímpico, com a distância 1.500 metros de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida, esse é o triatlon olímpico. O Ironman são 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo sem vácuo, ou seja, contra-relógio, tu não pode andar próximo da bicicleta da frente, e 42 quilômetros de corrida. Depois, 40 um longão. É uma maratona, depois de 42 depois que tu já está com mais de 5 horas. 10 até vai, né? Não é fácil, mas 42... É o pior. Certamente é a coisa mais difícil do Ironman, é correr a maratona depois de pedalar 180 e nadar 3.800. A natação é relativamente fácil, assim. Nadar 3.800 é 1 hora nadando para um bom nadador.
1h30 para um nadador muito iniciante. Mas a maratona é bem desgastante. E aí depois o triatlon estreia nas Olimpíadas só em 2000, em Sydney, né? E aí existe uma marca Ironman. Ironman é um fenômeno super do esporte americano. Ele sempre, desde o começo ele foi uma marca, ele foi uma empresa, né? A marca Ironman, hoje ela tem, sei lá, centenas de provas pelo mundo. E se popularizou muito o meio Ironman, que é metade da distância, 1.900 nadando, 90 pedalando, 100 vácuo e 21 correndo, que hoje é chamado de 70.3, que é a distância em milhas, né? 70.3 milhas é o total dessa soma de distâncias de natação, ciclismo e corrida. E a marca Ironman tem mais de uma centena de eventos no mundo. Praticamente todos os finais de semana tem 2 ou 3 provas da marca Ironman, que é a World Triathlon Corporation, que até foi comprada por um grupo grande internacional chinês. Pelo Grupo hoje. Preto? O Grupo Preto ainda não comprou a Ironman. Mas ela virou um lifestyle muito grande, assim, e ela conversa um pouco com o triatlon olímpico. O atual campeão olímpico também já ganhou o Ironman do Havaí, mas não é muito comum. O cara correr muito bem uma prova de 1h40 e muito bem uma prova de 8 horas. Até tem acontecido mais ultimamente, mas quase nunca são os mesmos vencedores, né? Pela a diferença da distância. Não, e até pela o que o corpo exige, né? Uma coisa é mais resistência, outra coisa é um pouco mais explosão, por mais que nada disso seja só explosão. Exato. Mas a resistência do Ironman é muito diferente, né? E também o Ironman tu tem uma chance de não ser um super nadador e poder ganhar. Enquanto o triatlon olímpico, tu tem que ser um nadador de altíssimo nível para poder pegar vácuo, para poder entrar em algum pelotão ali na frente, poder pegar um grupo bom, porque o vácuo no ciclismo, como a gente vê nas provas de ciclismo... O que é o vácuo do ciclismo? Eu não sei. O vácuo é assim, quando tu tá andando atrás de uma outra bicicleta, acima de 40 km por hora, pedalando numa speed, 90% da força que um ciclista faz, né, daquela energia, está sendo gasta para quebrar a barreira do vento, né? Quanto mais alta a velocidade, maior a resistência. Numa progressão geométrica isso acontece. Quando tu vai atrás de um caminhão, de uma bicicleta, de um carro, alguém já está quebrando a barreira do vento para ti. Então, a força que um ciclista faz no segundo lugar, colado no primeiro, é 30% menos. Então, se o cara está botando lá 400 watts de potência puxando o pelotão, o que está atrás está fazendo 280 watts de potência. Então, com isso, ele economiza muita energia. Por isso existem os gregários no ciclismo, que são aquelas pessoas que levam o sprinter até a chegada. E só no final ele sai arrancando lá e ganha as provas de velocidade, né, no Tour de France. E no triatlon olímpico, se tu não nada muito bem, se não tem uma natação aí, vamos dizer, não nade 1.500 na longa abaixo de 16,30, que é 1,9 de média cada 100, bem difícil. Não consegue entrar nesse grupo de ciclismo. Tu fica para trás e o pelotão vai lá revezando lá na frente, tu não enxerga a prova. Já no Ironman, não. O Ironman, como não tem vácuo no ciclismo, tu pode pedalar, tu pode sair 2, 3 minutos atrás da água, pedalar muito bem e nesse tempo tu ir buscando quem está na frente, porque não existem interações de pelotão, pelo menos na elite, né? E depois ali na amadora até rola bastante vácuo, mas na elite é bem controlado isso, assim. Proibido. 12 metros tu tem que entrar da bicicleta da frente, pelo menos. Olha aí, eu tô aprendendo pra caramba. Mas um dia que tu for pedalar, um dia eu te convido para ir pedalar com a gente vai pedalar terça, quinta, sábado e domingo, religiosamente, o nosso grupo vai pedalar. Tu vai entender o que é pedalar no vácuo. É uma delícia. Tu vai ali atrás, não faz força nenhuma. Alguém vai conversa. O boi de piranha. Exatamente. Tem sempre o gregário, no caso, né, o ciclista mais forte é que puxa o pelotão. Ou aquele que se dedica mais a fazer alguém ganhar, né? Aquele que está trabalhando para os outros. Isso é lindo do ciclismo, né? O ciclismo tem essa figura do gregário, que é o cara que se entrega ao máximo para o time. Ele não ganha quase nunca nenhuma volta importante, uma prova importante. Ele leva o time para frente e no final ele abre para o outro passar. E vocês fazem pedal 3 vezes por semana, em grupo? 4. 4. O ciclismo do triatlon é muito importante, porque ele é 60%, 70% do tempo da prova é em cima da bicicleta. É uma modalidade, como é uma modalidade que, apesar de ser aeróbica e cíclica, não tem impacto. Então, tu entende por que tu tem uma competição como o Tour de France, que são 30 dias, né, competindo. E se tu fizer uma maratona, 30 dias de competição de corrida, no segundo dia não tem mais alto nível de performance. Sim. E o ciclismo, como não tem impacto, tu te recupera melhor, né? Não é que tu te recupera 100%.
Então, a gente tem que pedalar mais vezes, né? O esporte também é mais gostoso de se fazer por mais tempo. Tu não termina acabado, um pedal de 3, 4 horas, se tu é bem preparado. Enquanto qualquer corrida de mais de 1h30, mesmo uma pessoa bem treinada, geralmente ela termina mais mascada, como eu gosto de falar, assim, mastigada. Então, um triatleta amador, né, assim, de um nível intermediário, pedala 3, 4 vezes por semana, nada 3, 4 vezes por semana, corre 3, 4 vezes por semana. Profissional, 5 vezes por semana, cada modalidade, às vezes 6 até, cada modalidade. Então, o cara treina 30, 40 horas por semana, um profissional. É muito tempo de treino, né? É muito tempo de treino. E aí, eu gosto muito de trazer falar, quando a gente conversa sobre essa questão de levar a pessoa ao extremo, é importante falar para o nosso público de casa, isso não é saudável, né? Isso começa a passar do ponto de saúde quando o competidor, né? Não digo o treinamento, assim, o treinamento tudo bem, mas quando começa a chegar perto de prova, que começa a ter que levar o corpo a um extremo, né? Isso aumenta o nível a probabilidade de desgaste, de lesão. É muito comum, né? O atleta que está sempre participando de provas assim, ele se lesiona muito mais, né? Assim, eu já tive um pouco mais de simpatia por essa narrativa, assim, de não é saudável, né? Dessa ideia. Não, mas eu te compreendo bem e vou ver se eu consigo chegar onde meu ponto, assim. O alto nível de nada é saudável, assim. É totalmente saudável, né? Pensar num empresário ultra estressado, para ele poder realmente, né, essa palavra que se usa muito, performar, né, como alguém no seu meio, ele vai precisar, muitas vezes, esticar um pouco mais a corda, voltar, esticar a corda, ter consciência sobre tudo aquilo que ele está fazendo. No endurance, no altíssimo nível mesmo, é claro que, digamos, não seria aquilo recomendado pela OMS, né? Quantas horas de exercícios semanais faz um ciclista de alto nível, um triatleta de alto nível. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa medida é muito particular, porque a gente vai mudando a nossa forma de encarar aquilo, né? Tem uma analogia que eu gosto de fazer, que a minha sogra que me ensinou, que é uma pessoa muito sábia, e ela fala sobre o trabalho alienado, né? O que é o trabalho alienado? É uma pessoa, por exemplo, né? Aquela clássico do Charlie Chaplin, no Tempos Modernos, que ele está com uma ferramenta, fazendo o mesmo exercício na esteira o tempo inteiro, né? E aquilo é enlouquecedor para ele, depois ele sai e repetindo aquilo. E como aquilo faz só parte de uma engrenagem, ele tem que fazer um gesto repetitivo, aquilo é um trabalho que não tem coração para ele, não tem função, então aquilo realmente não é saudável. Um violonista, uma pessoa que toca violino, ela precisa fazer o mesmo gesto motor muitas horas por dia também, né? Mas aquilo tem um outro significado para ela. Então, mesmo que seja o mesmo número de horas, o mesmo gesto motor, aquilo já não é insalubre, né? Já é muito saudável se tem coração e intenção de fazer isso. Então, tem uma linha tênue, no meu ponto de vista, sobre isso, né? Sobre o que é ser saudável, o que não é. Mas, claro que um atleta de alto nível, de endurance, precisa estar sempre muito mais preocupado em afinar bem o seu instrumento para evitar que ele entre num ciclo de doença, né? Que o cortisol dele certamente vai estar mais alto, né? Mas eu já mudei um pouco nesses 20 anos que eu acompanho pessoas que praticam endurance, e eu já acho que para muitas pessoas é mais saudável estar fazendo aquilo do que não tá. Eu digo assim, muito, muito bem colocado. Todo esporte, ele existe aquela linha, aquela curva em J, assim, né? Existe aquela linha onde ali dentro você está numa zona de conforto, né? Você está praticando, está tendo tempo de descanso, está levando o teu corpo não ao extremo, está chegando a 80% do teu extremo e tal. Quando você vai, ginástica olímpica, a gente vê, né, esse monte de jogador de futebol, tudo. Quando você começa a ter que estar trabalhando nos 7.000, 8.000 giros, é importantíssimo que a pessoa ela comece a entender que, como dizia a frase do Homem-Aranha lá, né, superpoderes trazem super responsabilidades, né? Acho que é mais ou menos isso. Exatamente. Grandes poderes.
Essa pessoa, ela tem que viver como um atleta. Ela tem que dormir como um atleta. Ela tem que abrir mão das festas de até as 3 da manhã, sem dormir, né? Beber álcool. Eu sei, hoje não é meu forte, mas quando eu comecei a clínica, quando eu comecei a minha clínica, a primeira pós que eu tinha feito, que era de medicina do esporte, eu trabalhei muito tempo com a galera do esporte, sabe? E o meu maior desafio era ajudar pessoas que realmente iam para esse esticando a corda, como você fala, eu gosto dessa expressão, era ajudar essas pessoas a se lesionar menos, porque aumenta a probabilidade, né, de ter uma fratura por estresse. E uma coisa que me deixa muito triste é que, às vezes, algumas associações, por exemplo, assim, a pessoa que faz um Ironman, imagina o gasto calórico dessa pessoa, né? Então, ela metaboliza muito e ela precisa e deve comer muita caloria. Só que aí começa aquela coisa, não, eu tô magro, então começa a buscar calorias inflamatórias, entendeu? Uhum. Como, por exemplo, hoje vejo assim, alguns nutricionistas passando para essa galera pão francês com doce de leite de pré-treino, porque é uma coisa altamente calórica e altamente inflamatória. Então, começa a ter... se não tem... Claro que essa pessoa que vai praticar uma prova dessas, ela tem que ter um nutricionista, ela tem que ter, né, uma equipe muito bem preparada. Mas quando não tem, essa aqui, não, eu tô magro, eu tenho que comer, senão eu emagreço. E realmente a gente olhar um maratonista, ele é um cara muito magro, né? E às vezes ele se acha até feio por isso, né? Ele fala, não, eu preciso comer. E aí vem aquela caloria inflamatória, assim, bate um shake com um monte de coisa dentro que... Cara, é uma pessoa que começa a gerar dentro dela um estresse oxidativo pela própria comida, né? E muitas vezes eu peguei pessoas que chegavam para mim porque estavam tentando ser atletas de ponta sozinho. Sim. Muito, muito. E isso foi uma das coisas que meio que me desgostou, sabe? De trabalhar assim com isso. Eu fui cada vez indo mais para outra área, assim, de longevidade e tal, porque o atleta, e agora não sei se você é um cara que já morou fora do Brasil, competiu em tudo que é lugar, mas eu vejo que no Brasil o atleta ele leva isso menos a sério do que fora, sabe? Não sei se é uma percepção errada minha, mas até porque hoje também eu atendo paciente online, então eu atendo muita gente até de fora, sabe, da Europa, e jogador de futebol e tudo. E eu vejo, por exemplo, aqui vamos sair do teu nicho, jogador de futebol. Cara, os jogadores de futebol que eu atendia aqui no Brasil, o tipo de alimentação que essas pessoas tinham, ela não tinha nada a ver com um profissional atleta, assim, sabe? Era uma coisa de sair final de semana e mandar ver um burgão com maionese, com ketchup, cerveja, uma coisa... Sim. Sabe? E os atletas que eu atendo fora, eles têm uma consciência muito grande da importância do alimento no corpo e tal, sabe? É uma coisa que eu percebo essa diferença. Eu acho que tem uma questão cultural, familiar muito importante também. É muito difícil mudar de verdade todos os hábitos, né, que a gente construiu em anos vendo as pessoas se alimentarem. A gente aprende, eu tenho 3 filhos, né? Eles se alimentam daquilo que a gente se alimenta. E é muito raro tu conseguir ensinar alguma coisa que tu não faça, né? Eu acho que o jogador de futebol no Brasil, ele é ainda um caso muito diferente, porque o atleta de endurance que escolhe fazer aquilo, que tem uma caminhada própria, né, de autoconhecimento dentro do... Porque performance é conhecimento, né? O treinamento físico exige um autoconhecimento. E a responsabilidade é ele com ele, né? O resultado é ele com ele. E poucas vezes ele tem uma estrutura como um clube de futebol tem, que é super severa, no sentido de que horas tu vai chegar no treino, que horas tu vai sair, que treino tu vai fazer. Eu trabalhei com muitos jogadores de futebol, tenho um imenso respeito por essa profissão, por mais que as pessoas muitas vezes desdenhem deles, né? Eles são gladiadores, né? E quando eles têm uma possibilidade de escape daquilo que já está muito controlado, a alimentação deles é controlada, os horários deles são controlados, eles acabam indo para essa né, extrapolar, né? O que depois muitos ex-atletas também fazem quando aposentados, e aí inclusive os atletas de endurance. É muito triste tu avaliar a quantidade de atletas de endurance profissionais que depois se tornam pessoas
deprimidas ou E adictas. obesos, né? Obesos. Obesos, é incrível como... Tu troca o vício, né? É. É muito comum. E É não muito é triste. Tem não um é- documentário super legal sobre isso no Netflix com ciclistas, né, aposentados. É um índice Opa. altíssimo de alcoolismo e depressão. Guarda aí que nós vamos indicar no Eu final. vou Legal. ter que achar ele aqui, qual é o nome? Sabe que isso é uma questão que não é só porque troca um vício pelo outro, né? Mas tem bioquimicamente estudando, quando tu freia a tua taxa metabólica, assim, de soco, assim, né? Tu é um cara que gasta lá, sei lá... Aliás, o quê? 6.000, 7.000 calorias? Um triatleta que treina 6 horas por dia, no mínimo 8.000 calorias. 8.000 calorias. Incluindo o basal, né? O basal mais Sim, do que ele tá fazendo. mais do que tá fazendo. É. Hoje, eu até recentemente estava dando uma lida num artigo que falava que hoje existe uma especialidade da fisiologia do profissional da educação física que está estudando e se especializando apenas em como aposentar atletas. Você já viu isso? Não. Pegando pessoas que praticam esporte e como ir desmamando Sim. aos pouquinhos para não dar aquele efeito rebote do engordar demais, porque o corpo ele começa a entrar... Muitos atletas procuram outro esporte, né? O Rafael Sobis agora está correndo, né? Tu pega atletas que viram o Rogério Ceni, agora deve estar menos, mas jogava tênis. É muito saudável Não se parar. manter conectado, né? E não ir para o carteado, né? Não ir para o álcool. Então, é claro que no Endurance tem uma coisa diferente, porque como é um esporte que tu faz coletivamente, é individual, mas tu sai com um grupo para treinar, essa força do coletivo é muito legal, assim. E o que eu gosto sempre de falar sobre o esporte de Endurance para quem nunca praticou nenhum esporte ou não é vinculado a nenhum hobby, é que quando tu ensina uma pessoa a correr e começa a introduzir ela nesse universo da corrida, por exemplo, um cara que tem como primeira meta correr 10 km abaixo de 50 minutos, que é uma meta razoavelmente normal, atende a muitas pessoas que chegarem nesse objetivo, não precisa ser uma pessoa super dotada geneticamente para correr 10 km abaixo de 50 minutos, nem de 40, mas de 50. Ele coloca essa meta, eu tenho essa meta, quero correr um 10.000 abaixo de 50. O cara tá correndo para 1 hora, 58 minutos no trotezinho dele. E ele constrói um contorno dentro do exercício. O exercício dá contorno para ele ir adiante com isso. E aí entra num universo muito legal de olhar os números, o quanto melhorou, o quanto não melhorou, as horas de sono. Os relógios hoje todos têm essa função que é maravilhosa, da qualidade do sono, a alimentação, o peso. Não precisa ser de uma tacada só. Vai aos pouquinhos, gostando mais daquilo, te viciando naquela coisa dos teus resultados, dos teus amigos, no grupo de corrida, ou sozinho, ou com um amigo, ou 2. E aí tu realmente consegue entrar num ciclo de saúde bacana. Bom, aí o cara quer fazer uma maratona e vai aparecer alguém para dizer que aquilo não é muito saudável, mas, né, será que não é saudável? O cara quer fazer tem um objetivo, tem uma gana, um desejo de realizar um sonho. Por mais que o treino de 3, 4 horas para um cara de 45 anos que trabalha 10 horas por dia, isso não é o mais saudável possível. Já foge um pouco daquilo que é realmente quantificável, né? Não existe mais uma linha que separa o que é saudável do que não é. E o esporte de alto nível sempre estica muito a corda. Mas a gente tem exemplos de pessoas que estão muito bem, estão muito saudáveis hoje, com 80, 90 anos depois de ter praticado muito tempo esporte de endurance, como tem pessoas que não estão. Mas se tu olhar a média da população que pratica esporte de endurance, de ultra resistência, se tu pegar lá um N e separar 100 desses caras e 100 dos que não são, eles são muito mais saudáveis do que os que não fazem nada. É lógico. Eu gosto muito de falar em relação a saudável ou não, é uma questão de comparativo, né? A pessoa que chega para mim e pergunta, não vamos falar de marca aqui, né? Mas tem um shake mundialmente famoso para emagrecer. Né? Toma esse shake para emagrecer. Aí me pergunto, tu acha isso bom, Samuel? Eu falo, cara, eu acho. Se você for ler, tá cheio de porcaria ali dentro, né? Mas o cara que tá buscando isso, ele comia pizza até ontem. Então isso aqui é maravilhoso para ele. Claro. Porque tu vai comparar, entendeu? Eu tenho um caso de um grande amigo meu aqui de Porto Alegre, que ele, inclusive, no meu passado eu fui DJ, tocava na noite, e ele era DJ também junto comigo, o Rodrigo. E aí... ele, sei lá, tinha uns 8 quilinhos a mais, assim, nunca foi obeso, tinha um pouquinho a mais de peso. E acho que a gente tinha, uns 20 anos, talvez, quando ele pegou e se mudou, foi morar no Texas. Nunca mais vi o Rodrigo.
Aí ele me chamou, acho que ele ficou 12 anos no Texas morando, e quando ele voltou pro Brasil, ele parou em São Paulo, mora lá até hoje. Ele me chamou, deve fazer o quê? Uns 6, 7 anos. Mandou uma mensagem no meu WhatsApp, meu número de celular é o mesmo desde aquela época. Me chamou ali e falou, cara, eu preciso da tua ajuda aí, que eu tô morrendo. Eu achei que tava brincando. Aí eu fui ver a foto dele, cara. Até vou mostrar a foto aí. Tem a foto dele, né, Adriano? Aí, ó, esse é o Rodrigo. 168 quilos. E ele não é um cara alto. Então, 1,73 m, 74. E eu falei, cara, tu tá morrendo? Verdade. E aí, ajudei ele e tal. E ele começou a emagrecer. E ele botou na cabeça que ele ia completar um Ironman. Passou a ser... O foco, o target dele era completar um Ironman. E, cara, ele começou a praticar isso todos os dias, né? O forte dele, ele comprou uma bicicleta mais cara que o meu carro. Comprou uma bicicleta lindíssima, assim. E o forte é o pedal. Como você falou, é o mais confortável, talvez. É o mais né? fácil uma pessoa com sobrepeso fazer também. E ele perdeu aqui, ó. Esse aqui é o Rodrigo hoje, ó. Perdeu 70 e poucos quilos. E, claro, tá com muito mais massa muscular. E não completou o Ironman ainda, mas já é um triatleta. Então, ele é muito mais saudável Do que ele era. Mas ele tá saudável mesmo, entendeu? Claro. Em todos os aspectos, né? E os exames, tudo. Melhorou a imunidade, o sono, memória, libido, tudo. Então, claro, como você falou, né? O esporte, ele é uma coisa que te linka a um estilo a um lifestyle health, né? É muito mais fácil você fazer uma dieta quando você está praticando atividade física. É muito mais fácil você se policiar para ir dormir mais cedinho, né? Pô, eu treinei pesado hoje, vou fazer aquele soninho reparador para É um momento de descansar. muita conexão. O exercício é um momento de muita conexão com o corpo. E pode ser qualquer exercício. Yoga, ciclismo, até o futebol, esportes que exigem concentração, digamos, mais variável. Tênis. Tênis é maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto. Existe um estudo que mostra que as pessoas que jogam tênis vivem mais, né? Mantém as funções cognitivas mais altas. É um dos esportes que deixa as pessoas mais longevas de todas, é o tênis. Mas, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi de um preparador físico que esteve no meu estúdio conhecendo, deu um curso lá. Foi bem na época que a Velocity em Porto Alegre fechou. E eu tenho um estúdio de ciclismo indoor. E a Velocity era uma febre na cidade. Foi um auê quando ela fechou, porque as pessoas ficaram órfãos. Era uma love mark e tinha uma comunidade muito grande de pessoas que pedalavam ali e curtiam aquela vibe daquela aula. Que tem bastante coisa de exercício, mas tem uma coisa de fitness, de experiência muito grande. Eu tenho meu estúdio de ciclismo indoor, que é mais voltado para performance e para quem quer pedalar sem show, né? Mas sempre respeitei e estudei bastante assim, a forma como a Velocity se posicionava. E aí, quando eu vi que eles fecharam, com um desentendimento entre os sócios lá, eu fiz um vídeo no Instagram convidando os órfãos da Velocity, que eu sabia que era uma comunidade que estava mal, para conhecer o meu estúdio, dei crédito lá para eles. E aquelas pessoas começaram a aparecer lá, muito diferentes do perfil dos alunos que eu tenho. E aí, eu comecei a conhecer aquele público e conversar com as pessoas, né? E aí eu entendi a força de uma aula coletiva, que nem né, essas aulas Dopamina, de bike indoor. não é só endorfina, né? As pessoas entram lá, a sala é escura, a música é alta, elas sentam ali, é só girar as pernas. Ciclismo indoor é uma das coisas mais fáceis de se fazer, né? Não, nem como tu errar, tu não vai cair, tá tudo apagado, ninguém tá te vendo, que é uma coisa importante, né? As pessoas chegam na academia, muitas vezes têm vergonha do seu corpo, de como se movimentam. Pra gente que é guri, saudável, sempre não é nada, mas a gente tem que estar atento a isso. É uma coisa que eu sempre falo para os treinadores. O momento em que um cliente chega na academia é muito significativo para ele, é muito importante para ele. Então, vamos ter muita atenção a essa pessoa. Porque para ti acontece todo dia, mas lembra que é Mas enfim, voltando para essa história. E aí, e as pessoas aderem. Mesmo que elas sentem na bicicleta ali, a aula seja 45 minutos, ela consiga pedalar só 15... E depois ela fica curtindo a música, ela se sente pertencente, vai de novo. Uns odeiam, mas os que gostam, né, que vão, muitos gostam. E aí as pessoas estavam lá, a aula gira um pouco mais difícil, muitos ficaram, outros não. E esse cara estava olhando, eu contei essa história e, né, das pessoas que não faziam nada, começaram pedalando 5 minutos, 10, só curtindo a música, imitando o professor, né,
aquela coisa toda que é uma aula de bike indoor desse estilo. E o cara disse assim, o cara um carioca. Pô, pra quem não tem nada, a metade é o dobro. Né? Então é isso, sabe? Primeiro, fazer qualquer coisa melhor que não fazer nada. E o melhor esporte, o melhor treino é aquele que tu faz, né? Que tu adere, que tu consegue ir. Porque não adianta dizer, o certo é fazer tudo isso aqui em jejum e meditar. Uma pessoa não vai fazer, eu sou incapaz, eu não consigo fazer nada disso. Vamos fazer aquilo que tu consegue primeiro. O que tu gosta de fazer? Isso é uma conversa que eu sempre tenho. O que tu gosta? Que tempo tu tem? Eu quero treinar triatlon. Eu dou um cardápio pro cara. Tu quer treinar triatlon no modo, estou começando, quero conhecer 6 horas por semana, 5, 1 hora por dia, te organiza com o treinador, a gente coloca a planilha certinha, 40 minutos num dia, 60 no outro, um dia de folga. Tem vários alunos que eu atendo assim. E o modo hard do amador é 25, 30 horas por semana. Tem amador que consegue treinar isso. Bom, e tem uma faixa gigante entre as 5 horas e as 25. E vamos se organizando para poder funcionar bem nesse tempo. Para cumprir um Ironman, no mínimo 10 horas por semana de treino. Para cumprir um Ironman abaixo de 9 horas, 18, 20 horas por semana e um pouquinho de talento genético também. Para ser um atleta de elite, tem que juntar tudo isso. Treino perfeito, alimentação perfeita, genética muito boa e enfim. Quando você fala genética, você está falando mais de tipo de fibra, né? Vermelha ou branca? Também. Assim, também. A genética existe muito essa narrativa, né? De dizer que o treino supera tudo. Claro que tem que treinar muito, mas não tem como negar a força dos genes, né? Se tu pegar o Quênia, por exemplo, a chance de ter um país com a quantidade de medalhistas olímpicos e recordistas mundiais que aquela parte da África tem, seria 1 em 1 trilhão, assim, a probabilidade estatística. Aleatória. Claro que eles têm uma cultura muito forte de treinamento lá, mas existe uma série de fatores, tanto morfológicos, né? A altura, eles têm as pernas mais compridas, têm as canelas mais finas, eles têm uma mutação genética de uma parte específica da África que é por causa de um... Depois eu vou me lembrar qual é exatamente uma população que foi muito afetada por um tipo de mosquito e que mudou geneticamente durante anos a composição deles. E então eles têm mais resistência mesmo. Tem um VO2 mais alto desde nascença. Fora a fibra preta, né? A fibra vermelha que o negro tem, né? Na verdade não quer dizer a cor da pele, porque também existem velocistas negros na Jamaica, daí, numa tribo especificamente que foi para a Jamaica, onde tu tira uma quantidade de velocistas muito grandes. E se tu pegar a final de 100 metros rasos, quase sempre são afrodescendentes, né? Que chegam entre os 8 finais. Ali é muito difícil tu ver uma final olímpica que não sejam 8 afrodescendentes. Tanto na final dos 10 mil, quanto na final dos 100 metros rasos. Agora, uma pergunta, que você que estuda isso. Uma coisa que eu já ouvi, mas não tenho certeza se é verdadeiro. Acredito que sim. O negro, ele tem um osso muito mais pesado. Por isso que a gente não vê muito na natação. Isso faz sentido? Porque eu ouvi uma vez um preparador, ele falava assim, o negro na piscina, ele tem um rendimento pior ele é mais pesado. Pela densidade óssea. Na verdade, eu não concordo. Pelo que eu li ultimamente, esse livro que depois eu vou falar, que é A Genética do Esporte, ele fala pouco nisso. Ele fala mais na proporção de membros, né? Então, assim, tu pega o Michael Phelps, por exemplo, tá? Uhum. Ele tem os braços muito compridos e as pernas muito curtas. E isso, as pernas na natação ajudam, mas os braços ajudam muito mais. E as pernas, então, elas atrapalham. Quanto mais curta for a tua perna, melhora. Tu até bate perna, ela tem uma certa propulsão, mas os braços dão muito mais propulsão. Então, eu entendo que muito mais pelo fato de grande parte dos atletas africanos terem pernas mais longas, mas tem um componente social muito importante, né? Assim, pelo fato de, no mundo inteiro, a população negra ter menos acesso a esportes como natação, faz com que eles tenham menos... a gente tem um N menor de negros competindo natação, principalmente nas décadas anteriores. Hoje em dia já não, já tem bastante casos de... Inclusive, acho que o atual campeão mundial de 50 metros livres é um atleta negro. Mas isso é um assunto super polêmico hoje em dia, né? É super difícil falar sobre isso sem cair, às vezes, num problema ou num erro histórico, assim, né? De tipo de comparação. Ou muitas vezes na patrulha
ideológica que faz com que esse assunto fique mais delicado de se falar. Mas, assim, existem estudos que mostram que em certas regiões da África, tanto o componente genético vinculado ao VO2 quanto à estrutura corporal faz com que seja mais fácil tirar um corredor dali. E nadador é um pouco mais difundido, assim, mas o principal é tu ter contato, uma população com contato com a água por muito tempo, que não é o caso de boa parte da população negra, que acaba estando menos propensa a poder utilizar piscinas mais vezes, né, pela exclusão social. Mas, enfim, na parte da natação, eu já não concordo tanto com essa afirmação, assim, da densidade. Eu ouvi isso de um nadador, e eu fiquei com essa crença, dúvida, assim, sabe? Aí aproveitei daqui teu O que tu nunca vai ver é um corredor de fundo com a canela grossa, por exemplo, com a panturrilha muito grossa. Porque é uma coisa meio lógica, a panturrilha, ela tá lá na ponta da alavanca, né, da corrida. Onde tu mais carrega é o pé e a panturrilha. Sim. Então, se ele consegue ter uma panturrilha resistente, forte, que não tenha tanto volume, melhora muito. Então, raramente tu vai ver um cara com a panturrilha muito forte e correndo muito bem. E no ciclismo, a panturrilha forte ajuda, né? Ajuda mais, né? Porque daí o peso já não faz tanta diferença aí. Mas o ciclismo, assim, todo mundo tem que ser uma relação peso-potência muito, muito boa. Nós temos um caso atual do triatlon, que é o atual campeão mundial de triatlon. Ele tem um biotipo muito diferente da grande parte dos triatletas, né? Então, é muito legal de ver ele. Se tiver uma imagem dele chegando, quando ele ganhou a Olimpíada, todo mundo ficou impressionado como ele é diferente do biotipo de grande parte dos atletas olímpicos ou de Ironman, sendo que ele ganhou o Ironman também, o Mundial de Ironman, e ganhou a Olimpíada. Muito legal. Eu vou me lembrar do nome dele agora, daqui a pouco. Agora, uma coisa... Estou cheio de dúvidas aqui. Tá. Eu tenho as minhas percepções por um pouquinho de prática dentro de consultório, que elas são ínfimas perto da tua experiência dentro de estúdio, né? Mas assim, o que eu percebo? A gente fala muito de fibra branca, fibra vermelha, né? Fibra tipo 1, tipo 2. E às vezes a gente até comete o erro de falar como se a pessoa fosse só fibra branca ou só fibra vermelha. É um misto das duas, né? Mas existe um predomínio de fibras. E que eu percebo que, assim... Às vezes a gente fala, a pessoa escolhe o esporte, né? Mas eu acho que muitas vezes o esporte, ele escolhe a pessoa pelo tipo de fibra, de capacidade que essa pessoa tem, né? Por exemplo, as pessoas com fibra tipo 2, fibra branca, que é aquele cara que você vai ver no fisiculturismo, é uma pessoa que ela sente muito mais prazer no esporte com força, com explosão. Ela gosta da explosão. Então, ela vai para uma academia, ela bota um supino lá, ela quer explodir com aquilo. Ela sente mais prazer. Tanto que, o que acontece? Eu tenho pacientes meus que são, você olha assim, predominantemente fibra branca, e as pessoas estão hipertenso, porque quando eu boto na bioimpedância, aparece lá 4, 5 litros a mais de água no intramuscular, assim, porque o cara... ele faz um treino de hipertrofia mesmo, né? E ele é muito mais líquido para o corpo bombear. E eu falo, cara, a gente tem que mudar um pouquinho a tua composição corporal, a gente tem que tirar um pouco dessa tua retenção, né? Até porque fisiculturista, quase todos são hipertensos por conta disso. E aí eu digo, vamos mudar o teu treino, vamos fazer um treino, em vez de botar lá aquela carga toda, com intervalos lentos, né? 2, 3 minutos de intervalo, vamos baixar a carga, repetir mais, fazer intervalo mais curto para mudar o estímulo da fibra. E o paciente não faz. Ele fala, até tentei, mas... Nossa, doutor, botar... Sabe, eles se sentem mal em não botar a carga máxima. E pessoas que têm o contrário disso, que vai lá para o outro extremo, assim, que é o legítimo magro, aquele perfil já de corredor, ele sente mais prazer numa atividade que leva ele a um extremo, né? Ele não tem essa explosão, ele não tem essa capacidade de explodir forte. Então, por isso que às vezes eu brinco assim, né? Legal, óbvio que você vai ter vários exemplos de pessoas muito fortes, com fibras mais inchadas, e que vão querer correr e vão treinar para isso, tem um preparador para isso, e vão fazer isso muito bem.
Mas que eu percebo que na maioria das vezes não. O esporte acaba escolhendo a pessoa pelo tipo morfológico dela. Claro. E também porque tem uma frase ótima, que é ninguém quer ser feio, né? Que é assim, a gente acaba optando por aquilo que a gente é bom. Né? Eu gostava de praticar muitos esportes quando era criança. Adorava jogar tênis, adorava jogar futebol. Mas eu não era bom de bola. Eu era bom na natação, né? Assim, se alguém me perguntasse quando eu tinha 10 anos lá e comecei a treinar natação, tu prefere ser tenista ou ser nadador? Eu ia preferir ser tenista, mas eu era melhor na natação. Não era a tua habilidade. Né? Então a gente acaba querendo fazer mais aquilo que a gente faz bem. E isso daí se retroalimenta. Mas é claro que é muito importante poder fazer essas incursões, essas intervenções, como um médico pode fazer, explicando bem para a pessoa o que ela está fazendo, o que pode mudar, que muitas vezes é um caminho muito, muito fácil, muito melhor da pessoa se transformar, né? E o educador físico adora brincar com isso, né? Fala a mesma coisa da pessoa várias vezes, aí vai no médico, o médico disse que eu devo fazer assim. Falei, porra, assim, agora que tu foi lá, sentou na frente da pessoa, esperou 1 ano pra consulta e ele disse como tu vai obedecer, tá bom, então tá bom, que bom. De algum jeito ou de outro, tu tá indo pelo caminho que vai ser mais saudável pra ti, né? E são disciplinas que conversam muito, né? O que eu falo sempre para meus professores, profissionais que trabalham comigo é: nós, treinadores, temos acesso às pessoas 2, 3, 4 vezes por semana. Às vezes a gente conversa mais tempo com um aluno do que os próprios familiares deles, muitas vezes. Então a gente primeiro tem que estar muito inteiro nessa relação. É uma troca muito constante e significativa que a gente tem com clientes, com alunos. E segundo, a gente tem que ter, assim, uma medida muito importante de saber que o que a gente diz precisa ser validado de alguma forma, né? E não dá para dizer, faz assim porque eu acho que funciona. Então, estuda, entende como funcionam as coisas. Eu aprendi muito com muitos professores que trabalharam comigo ou que trabalham comigo. Tem um professor que me disse assim, cara, se tu ensina bem pra pessoa uma vez ela fazer as coisas, aquele gesto motor, ela nunca mais vai esquecer. Então, para e explica bem direitinho, ele dizia isso pros colegas estagiários. Explica bem o que ele tá fazendo e por quê, que depois ele nunca mais vai esquecer. Então, qualidade de presença. Né? Pô, vou te falar uma coisa. Depois do nosso bate-papo de hoje aqui, eu fiquei bem interessado em fazer uma aula lá. No estúdio? Vou claro. me inscrever. Tô pertinho. O que tu tem feito de exercício hoje, doutor? Cara, eu vou te contar resumido em 5 minutos aqui. Até os 24 anos de idade, o único esporte que eu descobri que eu era bom, e eu era bom mesmo, gostava de fazer, era inline. Eu tinha um time de hockey, jogava hockey, street hockey. Que legal. Mas patinava assim, ficava em cima do roller 4, 5 horas por dia. Aonde? Em Caxias do Sul. Era The Hurricanes, nosso time. Mas isso eu tô falando, eu tinha 14, 15 anos. Eu me lembro quando teve essa febre, né? Na época da febre do inline. Da Trex. Eu não me lembro nem quanto tempo durou esse... Eu acho que foi quando eu passei na faculdade que eu fui embora e aí nunca mais patinei. Então eu jogava hockey e fazia um pouquinho de street, andava nos Ralph lá da cidade, tem um Parque dos Macaquinhos lá em Caxias do Sul, ia lá, andava um pouquinho e tal, sempre quebrado, que é um esporte que se machuca bastante. Sem dúvida. Muito. Aí depois nunca mais pratiquei nada. Aos 24 anos, eu fui fazer musculação como uma pressão, porque eu já até tinha tentado fazer musculação durante a faculdade 2 vezes, só 2 dias, assim. Fui um dia, odiei. 2 anos depois, fui mais um dia, odiei. Odiei por quê? Pelo imediatismo que a gente busca. Chegar lá e fazer um treino faz cair a chave, assim, de que você vai demorar 2 anos para mudar o teu corpo, assim, né? Então, aquela coisa do imediatismo é isso que faz uma pessoa procurar uma lipoaspiração, por exemplo. Sim, ou fazer uso de Ozempic para emagrecer, né? E eu caí nessa. Aos 24, eu falei, agora eu vou fazer esporte. Aí eu comecei a fazer tudo de uma vez só. Eu comecei... Você conhece o Christian Krause? Sim, claro. Então, o Christian é meu personal até hoje, né? Ele tinha uma academia ali na Nilópolis, Sim. Que era do lado da minha casa, Porto do Corpo. Muito bom profissional. E aí, o que eu fazia? Eu fui lá e me inscrevi na academia dele. Eu comecei fazendo musculação, jiu-jitsu
boxe. Aí eu comprei uma bike pra mim. Eu pedalava, comprei raquete de tênis, fui jogar tênis na Sociedade Libanesa. Me inscrevi no clube lá, fiquei sócio pra jogar tênis. E nadava lá na Sociedade Libanesa também. Mas nadar, nunca aprendi a nadar. Nado mal pra caramba. E não sei respirar na piscina, sabe? É o meu grande problema. Aí eu fiquei um tempo fazendo tudo isso, assim, mas a musculação foi o que foi me dando paixão, assim, né? Aí eu fui pra musculação e fiquei grande, cara. Hoje eu peso 73 ou 4, eu cheguei a pesar 85 quilos, assim. Eu levava uma vida de fisiculturista. Queria até pensando em competir. Aí que eu comecei a ficar hipertenso. Claro. Sim. Muita água no corpo. E aí eu baixei. Hoje eu só faço treino funcional com o Christian lá, todo dia. Na Synergy. Sim. Faço todo dia. Acabei de vir de lá, inclusive. Estava lá treinando. Que legal. E vim fazer aqui o podcast. Sim. E é o que eu gosto. Não gosto mais de peso, sabe? Faço uma coisinha mais de mobilidade só. O treinamento funcional foi, assim, parece tão óbvio a gente falar hoje sobre a importância de fazer os movimentos com peso livre, né? Até porque eles existiram até os anos 60, quando quase não existiam máquinas de musculação, era aquilo. Sim. A gente ficou ali uns 30, 40 anos dando menos importância para esse tipo de gesto motor básico, né? E agora já é muito... Ainda se mistura um pouco com a musculação em aparelhagens, e é super válido fazer isso. Mas é onde a gente se educa mais, né? Assim, conhece, sabe a função de cada articulação, e os treinadores têm uma função mais importante também, né? Do que botar o cara numa máquina e dizer quantas vezes são com que carga. E serve para qualquer esporte. E, claro, né? Sempre existiu, até em nível competitivo, né? O que é um LPO, se não um puxar, um empurrar, um agachar, um dominante de quadril com muita velocidade. Mas agora a gente consegue enxergar que a população já tem mais noção da importância de se manter o corpo consciente daquilo que está fazendo. E eu acho que isso é uma grande força que o esporte traz para todo mundo, e o exercício traz para todo mundo, esse momento de presença plena que está cada vez mais difícil hoje em dia. Hoje em dia a gente tem a nossa presença muito misturada com coisas, né, que estão ali muito voláteis, que mudam o tempo inteiro. E o esporte é uma meditação. Eu gosto de meditar, medito, mas eu sei que nadar 2, 3 quilômetros tem uma função para o meu cérebro, para o meu espírito, tão relevante quanto meditar 15, 20 minutos. E acho que todo mundo pode, colocando aos poucos o esporte como meditação na sua rotina. Tanto adultos quanto crianças, né? Então, eu tenho 3 filhos, a minha filha mais velha está numa idade onde é mais difícil poder escolher um esporte. Ela joga vôlei 3 vezes por semana, gosta bastante. Mas eu procuro ao máximo incentivar ela nos dias que ela não tem treino de vôlei, ir lá no estúdio, treinar funcional. A gente atende criança, atende adolescente, acima de 10, 11 anos, onde a gente não precisa mais ficar dando mijadinho em criança, a gente já aceita, porque qualquer coisa para evitar essa adição em telas que a gente tem hoje em dia, né? Que é muito, muito, muito problemático. E com essa juventude que está vindo aí, o grande desafio como pai, eu imagino. É super desafiador. Até porque a gente, né, passa muito tempo olhando o telefone. Então, eu trabalho o dia inteiro respondendo gente. Eu não sou o melhor modelo. Minha mulher ainda é maravilhosa. Fica muito mais tempo longe de tela do que eu, mas estão me vendo fazer aquilo. Estou sempre respondendo alguém, escrevendo para alguém, postando alguma coisa. É mais difícil de controlar. Os mais novos ainda têm horário controlado de tela, mas a gente sabe que é questão de tempo. Né? Não, e que bom que o nosso público aqui, ele é viciado em tela boa, né? Tá aqui assistindo a gente. Podcast, né? Ouvindo uma informação de qualidade, né? Sim. Eu nem sei quantas horas a gente fosse avaliar aqui, são 540 vídeos, 550 vídeos no YouTube já, se fosse colocar esse número de horas, dá uma faculdade de longevidade aqui pro pessoal aqui. Claro, de motivação, né? Para quem tá ligado nisso. Eu adoro escutar podcast, todo tipo de podcast, mas assim, de saúde me interessa muito sempre. Histórias de quem compete, de quem faz acontecer tanto no esporte como atleta profissional, quanto também empreendedores da área, né? Porque não é uma coisa super simples. Eu tava hoje, agora antes de vir pra cá, tava jantando com um aluno meu que tem um cargo imenso, assim, né? Ele é CEO da Dell.
E aí, imagina, ele tem milhares de pessoas abaixo dele, no cargo dele, e ele tem uma equipe, uma empresa gigante que cobra muito dele. E a gente estava conversando sobre o nosso trabalho. Ele é 10 anos mais velho que eu, um cara que eu sempre escuto muito também o que fala, mas também me escuta, é meu aluno, né, há muito tempo. E ele disse... E ele sabe que eu acordei às 4 da manhã hoje para dar uma primeira aula às 5, que eu puxei porque estava chovendo. E ele disse, cara, tu vai jantar aqui, tu vai para um podcast ainda. Daí eu disse, pá, não imagino que teu dia seja tão diferente do meu, né, assim. E aí ele disse, pá, mas, cara, eu trabalho muito, mas eu tenho centenas de pessoas muito competentes e bem pagas abaixo de mim. E aí eu disse, olha, eu também tenho pessoas competentes e bem pagas. Não são centenas, mas realmente, assim, o que eu preciso fazer no meu dia para fazer com que o meu negócio aconteça é muita coisa, né? Eu além de treinar, de chamar as pessoas para treinar às 6 da manhã e vou junto, eu, né, pago folha, eu monto treino, eu planejo post, eu falo com o arquiteto, milhares de coisas ao mesmo tempo. E a gente compete, a gente como uma empresa, na Preto como uma empresa, digamos, que tem um crescimento orgânico, né? Não tem investidores fortes por trás. A gente compete muitas vezes com players que não precisam ganhar dinheiro, né? A gente tem aí grandes redes de academia que têm dívidas multimilionárias e continuam atuando aberto. Eu tenho metade da dívida do que uma puta empresa dessa tem, eu tô falido já. Nem dorme. E eu tenho que dar lucro todo mês, né? Pra poder comer. Então é foda, mas eu amo, acho que sou apaixonado por essa coisa que acabei construindo junto com essa galera que tá comigo. E vamos ver até onde vamos, né? Estamos indo. Para isso, meu irmão, você precisa manter a saúde. Isso é o primeiro ponto. Saúde mental também, assim. Todos os pilares da saúde, né? Sou muito adepto a qualquer tipo de entendimento, de autoconhecimento. Enfim, me analisei muitos anos e recomendo para quem tem qualquer cargo de liderança esse momento de poder pensar com liberdade sobre tudo que está fazendo, né? Faz muita diferença para si e para quem está em volta, né? A gente consegue ser menos egoísta, porque a gente tem aquele momento ali de ser egoísta. Quando tu te trata, tu deita no divã ali e fica sendo ali egoísta 45 minutos para quando sair dali não ser. E eu acho que todo líder deveria se parar para se observar 1, 2 vezes por semana. Bom, eu de coração vou estar aqui desejando que você tome conta da cidade. Porque para mim, que trabalho promovendo saúde, quanto mais academia, estúdio, treinador, eu acredito que é possível um mundo com mais saúde. Então, para isso tem que ter um movimento, e esse movimento a gente acaba identificando se está dando certo ou não. Assim, quanto mais fechar lanchonete, junk food, mais abrir academia, é sinal que alguma coisa está dando certo, né? Com certeza. E também com equilíbrio, né? O que eu gosto de falar sempre, assim. Esses tempos um aluno meu disse, pá, Preto, eu queria fazer meu primeiro triatlo, mas eu tenho um casamento que foi me convidar agora, em cima da hora, vai ser num dia antes, o que eu faço? Daí eu disse, cara, vai no casamento, né? Tem triatlo que tu vai ter sempre, não é pra ser uma coisa chata, não é pra ser uma coisa pesada, claro. Entende? Eu sempre digo isso, pá, tu faz triatlo pra ser mais legal, pra tu ser uma pessoa mais feliz. Não deixa o esporte de endurance te tornar uma pessoa obsessiva e fazer com que tu seja um chato com a tua família, com teus amigos. Claro que tu vai ter algumas renúncias, mas é pra te ser mais feliz, mais legal, não é pra te virar uma mala. Porque tem isso, o esporte de endurance é um imã de gente obsessiva compulsiva. Quando vê, o cara tá lá e acha que aquilo é a vida dele. E aí eu gosto muito de ter uma conversa assim, pega leve, né? Olha como tu tá ficando doente muitas vezes, olha como é que estão as relações à tua volta, tem que ser com muita sutileza, né? Propor isso, não sou coach de ninguém, mas gosto sempre de deixar esse exemplo, assim. Eu tomo uma cerveja de vez em quando, como chocolate, não sempre, não dá, não tem como. Mas acho que as pessoas têm que buscar o equilíbrio, sabendo que aquilo é uma exceção, né? O álcool é prejudicial, ele faz mal para a saúde, para o teu organismo, ele não vai fazer bem nunca, né? Tem até um vídeo teu bem bacana sobre isso. Mas dá para equilibrar. Uma coisa legal, já que você tocou nesse ponto, eu atendo muito paciente que chega para começar um processo de mudança. O cara é sedentário, come tudo errado, ele nunca fez nada na vida. E eu falo para ele, cara, te dá uma dica. Eu tô te falando para fazer um esporte. Mas se você não sentir prazer com o esporte, então nem faz. Porque
Se eu te falar para fazer uma esteira de 30 minutos, porque ela tem um benefício para o teu coração, mas você ficar 30 minutos mal-humorado em cima daquela esteira, o sentimento teu for de raiva porque o médico te mandou lá, não faz, cara. Tu vai adoecer pela raiva, pelo sentimento ruim. Então, daí nem aquilo ali tem que... O ato de praticar um esporte tem que ser com amor. Você tem que amar aquilo. Por alto amor, né? Sim. Então, é isso que você trouxe, assim, né? Esse equilíbrio, ele é muito importante porque é fácil de você se perder se você não tiver sempre ligado que são várias bases. Você tem que ter vários pilares na vida, né? É família, é trabalho, é amizade, é atividade física, né? Tudo isso. E você falou uma coisa que bom que a gente não finalizou o podcast sem falar isso. É um imã para compulsivos, exatamente. né? Porque o esporte ele pode se tornar isso porque ele descarrega endorfina. E no altíssimo nível, quase todos são compulsivos. Tu acha que o Djokovic é uma pessoa normal, né? O cara não bota ele é maravilhoso, pra gente é poesia ver ele jogar, mas certamente não é uma pessoa com uma psique normal, que nem eu acho que o Guga era um pouco mais, por exemplo, né? O Guga não foi Djokovic, certamente porque não tinha essa conduta. O Ronaldo Fenômeno não é Cristiano Ronaldo. É Ronaldo Fenômeno do caralho, né? De um grande atleta. Imagina o Cristiano Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno com um comportamento obsessivo do Cristiano Ronaldo. Ia ser o Pelé. A gente percebe que o atleta ele vai muito para esse lado de vício, né? Vira um vício. Sim. E todos os tipos de esporte, né? A musculação gera vigoréxicos, né? A pessoa quer sempre estar maior. Distorções, tem uma série de patologias ligadas à performance e também ao narcisismo, né? Que na verdade, é uma coisa que me incomodava muito quando eu era atleta profissional, assim. Eu ficava pensando, tem que ficar pensando o dia inteiro no meu resultado, em mim. Um esporte individual. Sim. Saco. Eu prefiro muito mais ter uma equipe, sabe? E poder saber que eu sou responsável, mas tu divide responsabilidades e divide alegrias, divide tristeza, divide alegria. E o esporte individual é bem sofrido. É casca. É muito casca. Claro, né? Em qualquer nível, quanto mais profissional e mais exigente o esporte é, sempre. A gente vê que tristeza, né? O cara, às vezes, errou o Baggio, teve uma carreira maravilhosa, todo mundo se lembra dele chutando a bola por cima. Acontece, é do jogo. Diz uma coisa aí. No final do podcast, a gente sempre espera que o nosso convidado traga dicas que vão ajudar os seguidores a continuar estudando, que isso aqui não termine aqui. Que você deixe aqui uma extensão do teu conhecimento, das tuas experiências. Tem algum livro bacana aí que vem na tua cabeça que você queira indicar? Então, um livro que eu gostei ultimamente sobre esporte, né? Sobre esse tema que a gente estava conversando, é um livro de um jornalista americano que escreve sobre uma série de estudos ligados à genética do esporte. O nome é A Genética do Esporte. Esse é o nome. Fácil. Então, é fácil, é muito interessante, é bem escrito. Quem me deu foi um professor de genética da URGS, que é meu aluno que bateu sub-3 até na Maratona de Porto Alegre esse ano, Nelson. A gente estava conversando um pouquinho sobre esses players novos, né, de testes genéticos de saliva e tal. Ele disse, não, vamos por aqui. Ele é um cara bem acadêmico. Adriano, botamos o link abaixo aqui do livro. A Genética do Esporte. E, cara, filme, assim, eu vou dizer que eu não costumo consumir tanto filme vinculado ao esporte, mas eu gosto muito dessa última série do Netflix, que é a série sobre o Tour de France, que mostra, assim, o dia a dia do Tour de France. O Brasil ainda não é um país tão apaixonado pelo ciclismo quanto eu acho que ainda pode ser. Eu acho que isso vai ser bom para o esporte como um todo, a gente poder olhar mais para o ciclismo. Mas essa série sobre o Tour de France, a última série do Netflix. O nome é Tour é Le Tour. É por dentro do Tour. Por dentro do Tour. Essa série é muito boa e tem um documentário só sobre o Mark Cavendish, que aí se vincula muito a esse assunto que a gente estava tendo. O Mark Cavendish é até hoje o maior sprintista da história. Encerrou a carreira há pouco tempo, um ciclista britânico, um sprinter, os que ganham mais provas são os sprinters, mas eles não são os campeões do Tour, porque eles não sobem, não escalam bem. Eles são velozes, né? Claro que eles têm muita resistência, mas eles são muito explosivos. Então, nas provas que a chegada é no plano, ele foi o maior vencedor
junto com junto com o animal, chamam de animal. Também hoje estou esquecendo o nome dos maiores atletas. Você está desde as 4 da manhã acordado, meu velho. Lápis. Tá tudo certo, não te preocupa. Mas, enfim, o Cavendish tem um documentário bem legal que mostra a depressão dele, como ele é um cara muito obsessivo, como foi difícil para ele lidar com uma fase mais sombria da carreira dele quando ele deixou de ganhar várias vezes e tomou alguns tombos e depois ele deu a volta por cima. Então, é Cavendish, uma série do Netflix muito legal, a história do Marc Cavendish, a série do Tour de France, e é isso, assim, e esse livro de genética do esporte. Bom, e depois literatura, tem um monte de livro que eu gosto, mas poucas vezes são vinculados ao exercício. Já está excelente, inclusive, eu não conheço esse livro. Legal. Eu já vou comprar para mim. Tá. E não assisti essas séries aí. Eu também assisto pouco a televisão, mas documentário eu gosto de assistir. Esse do Marc Cavendish é interessante que ele conta bastante coisa do Tour e mostra a dureza que é ser um atleta profissional. O filho dele nasce, ele tem que no dia seguinte se apresentar. É assim, atendi jogador de futebol que não viu o filho nascer. Eles falam, jogador de futebol é foda, meu. Os caras são escravos, velho. Ganham muito bem, mas são escravos. Não tem essa. O cara não pode fazer nada fora do... fora, acaba. Toda carreira de sucesso tem renúncia. Exatamente. Ainda mais essas, né? Muito. Toda tem renúncia. Cara, eu quero te agradecer muito por ter aceito esticar o teu dia um pouquinho mais, ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Imagina. Sabendo aí de como foi tua correria do dia a dia e ter encaixado aqui para estar aqui com a gente. Teu Instagram, o Instagram do estúdio já passou aqui abaixo várias vezes para convidar pessoas a conhecer o teu trabalho, tua história. Eu confesso que fiquei muito feliz em poder te receber aqui e conhecer com detalhes o Lucas Preto, que até então, como eu disse, só conhecia a história, um pouquinho de como funciona o treinamento com os pacientes que eu atendo, que treinam lá contigo. Eles são meio fãzinhos, assim, meio compulsivos. Eles chegam lá e querem contar do tipo de treino. E agora eu estou entendendo o que está por trás de tudo isso aí. Obviamente, não foi nada construído aleatoriamente. Tem uma história, tem um comprometimento. E desejo que você continue abrindo filiais e que seja uma história de ainda mais sucesso. E que em breve aí você possa voltar para nós bater mais um papo, porque assunto que foi um dos podcasts que eu mais aprendi aqui. Que bom saber disso. Aprendi muito. Fico honrado com o convite, também adorei o nosso papo, nem sei quanto tempo passou, também bem mais de 1 hora, mas enfim, fico aberto aí para quem quiser conhecer a pré-treinamento e a mim mesmo pode mandar direct, enfim, às vezes eu demoro um pouco para responder, que tem muita gente para responder, mas a minha intenção sempre é difundir o esporte e o exercício como estilo de vida transformador e que deixa as pessoas mais humanas nas suas relações. Gratidão, meu amigo. Imagina. E gratidão a você que ficou conosco aqui até o final. E como eu pedi antes, hein? Deixa teu comentário, conta aqui o que você achou, como foi conhecer um pouco mais do universo desse tipo de atividade física, de prova. E se você gostou, dá o likezinho e convido você a compartilhar este vídeo no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, ajudar esses vídeos a serem divulgados. Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você, abaixo desse vídeo. Além do link que você pode clicar, acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal, também tem o link aí do livro que o Lucas indicou para você. Você pode clicar, conhecer um pouquinho mais sobre esse livro indicado por ele. Então, Lucas, vamos lá, vamos dar um tchau para nossa plateia aqui e até a próxima. Tchau, obrigado pela companhia, até a próxima.